O universo não está esperando suas palavras. Ele está esperando sua vibração. Este é o exato momento em que o cosmos acende sua luz verde, um sinal inequívoco para você transmutar de desejo para domínio. Você não escolheu este livro, você o invocou, porque você está pronto para empunhar seu verdadeiro poder. A sincronicidade do agora. Ao segurar estas páginas, permita que uma verdade incômoda se instale. Você não as encontrou por acaso. Este livro é um eco antigo, um sinal cósmico que o rastreou, encontrando-o no instante preciso em que sua alma gritou por mais. A luz verde cósmica não apenas piscou em sua consciência, ela rugiu, anunciando que o universo, agora, aguarda suas ordens. Por milênios, este conhecimento permaneceu velado, protegido por aqueles que compreendiam as leis invisíveis que moldam a realidade através do pensamento, da emoção e da pura intenção. Até agora, o véu se ergue, pois você conjurou aquilo que seu espírito anseia por lembrar. O universo não escuta o ruído das suas súplicas, mas a sinfonia silenciosa da sua frequência. Quando sua vibração se alinha com a certeza inabalável, ele responde sem hesitação. Este não é um mero livro. É a chave que destranca seu poder soberano, uma ferramenta para dissolver a ilusão e revelar a verdade incandescente de sua natureza criativa e ilimitada. Você não está aqui para implorar. Você está aqui para lembrar. Sua antena interior está despertando, sintonizando a frequência exata onde o desejo e a manifestação se tornam indistinguíveis. Amado leitor, este é o verdadeiro significado da luz verde cósmica. Nos capítulos que se desdobrarão, você desvendará ritos e revelações sussurradas apenas entre iniciados, práticas não de esforço, mas de pura recordação. Elas são os portões ancestrais pelos quais todos os mestres passaram. E agora, eles se abrem para você. Mas antes de mergulharmos, prepare-se, respire fundo e saiba, a jornada que começa agora não o deixará o mesmo. Você está pronto para ver o que sempre esteve lá? Capítulo 1. O chamado interior. Você não está aqui por acaso. Este livro não chegou até você pelas mãos do acaso, nem pela lógica do mundo. Ele foi chamado por você, ou melhor, por uma parte sua que agora desperta. Há uma força silenciosa que permeia toda a realidade. Ela não grita, mas sussurra. Não se impõe, mas convida. Esse é o chamado interior. O impulso invisível que guia almas prontas para o próximo nível de consciência. Assim como a semente sabe a hora exata de romper a terra, você também está sendo impulsionado por algo maior, mais antigo, mais verdadeiro. Não é novidade, é lembrança. Você não está começando agora, está retornando. Talvez você tenha sentido uma inquietação nos últimos tempos. Talvez tenha olhado ao redor e sentido que o mundo não responde mais às suas perguntas. Ou talvez tudo esteja desmoronando. Relacionamentos, planos, certezas. Mas dentro do caos, há uma centelha. Um espaço sagrado se abriu. E é nele que a jornada começa. Esse chamado opera pela lei da sintonia. Aquilo que vibra em você atrai aquilo que ressoa com sua frequência. Você chegou até estas palavras porque sua alma emitiu o sinal certo, o sinal de que está pronta para se lembrar. Quando o buscador está preparado, o caminho se revela. Assim como os antigos portais só se abrem para aqueles com o coração desperto, as verdades espirituais só são vistas por quem já não se contenta com o superficial. O chamado não é uma promessa de conforto, mas uma certeza de verdade. Ele não oferece segurança externa, mas ativa o poder interno. Você está prestes a caminhar por territórios invisíveis, mas profundamente reais. E antes de seguir, uma verdade precisa ser aceita. Você é o criador da sua realidade, e tudo o que precisa para transformar sua vida já vive dentro de você.
Prática de reconexão. Reconhecendo o chamado encontre um lugar tranquilo, onde você possa estar consigo mesmo, sem interrupções. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Leve sua atenção ao centro do peito, onde reside sua consciência espiritual. Diga em silêncio ou em voz alta: eu reconheço o chamado que vive em mim. Estou pronto para lembrar quem eu sou. Permaneça em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo, sem buscar controlar, apenas recebendo. Reflexão. O chamado interior não pede que você mude, pede que você lembre. Você não está quebrado, está em transição. Do esquecimento para a verdade, da busca para o encontro, da dúvida para o comando. Capítulo 2. O sintonizador da alma. No silêncio de uma montanha antiga, onde o vento canta histórias que os homens esqueceram, Aurora caminhava entre as pedras úmidas com uma velha bússola em mãos. Herdara aquele pequeno artefato de sua bisavó, mas naquela noite chuvosa, a agulha parecia não apontar para o norte. Apontava para dentro. Ela sentou-se sob uma árvore retorcida, longe das cidades, longe do ruído dos homens, e percebeu algo extraordinário. Quanto mais ela silenciava os pensamentos, mais nítida se tornava a orientação que recebia. Não era a bússola que guiava, era a sua frequência. Dentro de ti, assim como em Aurora, habita um instrumento invisível, um sintonizador sagrado. Ele não é construído com metal ou engrenagens, mas com energia, presença e intenção. Esse sintonizador é a ponte entre teu mundo interior e o grande tecido cósmico que te rodeia. Ele opera em planos sutis, além do alcance dos olhos ou ouvidos, captando mensagens que não se expressam em palavras, mas em vibrações. No entanto, como qualquer instrumento sensível, pode ser corrompido. O medo, a pressa, as dúvidas que acumulamos como poeira nas prateleiras da mente interferem no sinal. E aquilo que deveria ser uma transmissão clara torna-se ruído. Os antigos sabiam: manifestar não é dizer eu quero, é vibrar eu sou. Quando tua emissão interior está alinhada com certeza, tudo ao redor começa a responder com sincronia. Foi assim com Noa, o guardião do farol. Durante uma tormenta que rasgava os céus e agitava os oceanos, Noa descobriu que o brilho que guiava os navios não era apenas o da lâmpada que cuidava, mas o da fé que emanava de seu coração. Enquanto fortalecia sua convicção interior, o farol parecia brilhar mais forte. Barcos à deriva encontraram o caminho graças à firmeza de um homem que compreendeu: a verdadeira luz nasce dentro. Tu também tens esse farol, esse sintonizador que pode emitir frequências tão puras que perfuram as camadas do invisível e moldam o visível. Mas para isso, deves praticar o silêncio, o foco e a intenção. Prática sagrada. Ativando o sintonizador interior, encontra um lugar onde o mundo não possa te interromper. Senta-te com a coluna ereta e as palmas das mãos voltadas para o céu. Fecha os olhos. Respira lenta e profundamente. Imagina agora um feixe dourado emergindo do topo da tua cabeça, subindo em espiral até tocar as estrelas. A cada inspiração, esse canal se expande. A cada expiração, tua mente silencia e tua vibração se eleva. Visualiza tua intenção mais pura fluindo por esse canal, como uma canção silenciosa que ecoa entre os mundos. Sente a energia do universo descendo por esse mesmo feixe. Uma luz viva, líquida, preenchendo cada célula do teu corpo com inteligência e amor. Fica nesse estado por alguns minutos. Respira. Sente. Sabes agora que teu pedido não é um sussurro de desejo. É um decreto vibracional. A cada prática, teu sinal se tornará mais claro. E então não haverá dúvidas. O universo ouvirá tua frequência e responderá. Capítulo 2. O sintonizador da alma. No silêncio de uma montanha antiga,
onde o vento canta histórias que os homens esqueceram, Aurora caminhava entre as pedras úmidas com uma velha bússola em mãos. Herdara aquele pequeno artefato de sua bisavó, mas naquela noite chuvosa, a agulha parecia não apontar para o norte. Apontava para dentro. Ela sentou-se sob uma árvore retorcida, longe das cidades, longe do ruído dos homens, e percebeu algo extraordinário. Quanto mais ela silenciava os pensamentos, mais nítida se tornava a orientação que recebia. Não era a bússola que guiava, era a sua frequência. Dentro de ti, assim como em Aurora, habita um instrumento invisível, um sintonizador sagrado. Ele não é construído com metal ou engrenagens, mas com energia, presença e intenção. Esse sintonizador é a ponte entre teu mundo interior e o grande tecido cósmico que te rodeia. Ele opera em planos sutis, além do alcance dos olhos ou ouvidos, captando mensagens que não se expressam em palavras, mas em vibrações. No entanto, como qualquer instrumento sensível, pode ser corrompido. O medo, a pressa, as dúvidas que acumulamos como poeira nas prateleiras da mente interferem no sinal. E aquilo que deveria ser uma transmissão clara torna-se ruído. Os antigos sabiam: manifestar não é dizer eu quero, é vibrar eu sou. Quando tua emissão interior está alinhada com certeza, tudo ao redor começa a responder com sincronia. Foi assim com Noa, o guardião do farol. Durante uma tormenta que rasgava os céus e agitava os oceanos, Noa descobriu que o brilho que guiava os navios não era apenas o da lâmpada que cuidava, mas o da fé que emanava de seu coração. Enquanto fortalecia sua convicção interior, o farol parecia brilhar mais forte. Barcos à deriva encontraram o caminho graças à firmeza de um homem que compreendeu: a verdadeira luz nasce dentro. Tu também tens esse farol, esse sintonizador que pode emitir frequências tão puras que perfuram as camadas do invisível e moldam o visível. Mas para isso, deves praticar o silêncio, o foco e a intenção. Prática sagrada. Ativando o sintonizador interior, encontra um lugar onde o mundo não possa te interromper. Senta-te com a coluna ereta e as palmas das mãos voltadas para o céu. Fecha os olhos. Respira lenta e profundamente. Imagina agora um feixe dourado emergindo do topo da tua cabeça, subindo em espiral até tocar as estrelas. A cada inspiração, esse canal se expande. A cada expiração, tua mente silencia e tua vibração se eleva. Visualiza tua intenção mais pura fluindo por esse canal, como uma canção silenciosa que ecoa entre os mundos. Sente a energia do universo descendo por esse mesmo feixe. Uma luz viva, líquida, preenchendo cada célula do teu corpo com inteligência e amor. Fica nesse estado por alguns minutos. Respira. Sente. Sabes agora que teu pedido não é um sussurro de desejo. É um decreto vibracional. A cada prática, teu sinal se tornará mais claro. E então não haverá dúvidas. O universo ouvirá tua frequência e responderá. Capítulo 3. Além do véu dos olhos. No ateliê silencioso de uma vila escondida entre vinhedos antigos, Elias guiava os dedos da pequena Isis sobre a tela em branco. Tu vês o contorno das coisas, disse ele com voz serena. Mas teu espírito é capaz de enxergar aquilo que o olho não alcança. Durante semanas, ela pintou flores, montanhas e céus com exatidão. Mas foi só quando aprendeu a calar o julgamento e escutar o silêncio que sua arte começou a pulsar. As cores vibravam, os traços falavam, e aquilo que antes era técnica tornou-se revelação. Assim também é contigo. Vivemos cercados por véus, camadas de percepções herdadas, memórias repetidas, crenças plantadas que moldam o que chamamos de realidade. Mas a verdade não está na aparência das coisas. Está na essência que vibra por trás de cada forma. O mundo material
É uma tradução densa de algo mais sutil. E para acessar esse campo invisível de possibilidades, é preciso atravessar os véus que cobrem tua visão interior. Os 7 véus que ofuscam a visão da alma. O véu da separação. Ele te convence de que estás sozinho, desconectado do todo. Mas em verdade, tudo o que existe é a extensão do teu ser. O véu da limitação. Ele sussurra que há barreiras, que não podes ir além, mas são grades pintadas na mente, não muros reais. O véu da indignidade. Ele distorce tua luz, fazendo-te crer que não és digno do milagre, mas tua essência sempre foi abundância. O véu da vítima. Ele conta histórias em que tu és refém do mundo, mas a caneta sempre esteve em tua mão, o véu da escassez. Ele te ensina a contar, a medir, a temer o fim, mas o universo é fonte inesgotável e tu és seu herdeiro. O véu do tempo. Ele faz com que esperes, acreditando que o amanhã é quando tudo mudará. Mas tudo ocorre agora, no instante presente. O véu da impossibilidade. Ele te fecha os olhos ao extraordinário, mas o impossível é apenas o milagre que ainda não aceitaste. A travessia interior. Prática do desvelar. Senta-te em quietude, longe do barulho do mundo. Fecha os olhos. Respira profundamente 3 vezes. Imagina-te diante de 7 véus, de névoa sutil. Cada um carrega uma palavra escrita em luz frágil. Separação, limitação, indignidade e assim por diante. Com cada respiração, caminha por um deles. Ao atravessá-lo, sente-o se dissolver como fumaça ao sol. A cada passo, teu campo se expande, tua visão clareia, tua verdade desperta, até que restes apenas tu, de pé no centro de um campo de pura potencialidade. As formas ainda não nasceram, mas tudo é possível. Teus pensamentos são como pedras lançadas em lago sereno. Criam ondas que logo se tornam matéria. Coloca uma mão sobre a fronte, outra sobre o coração. Sente a aliança entre mente e alma. Afirma com firmeza. Agora vejo com os olhos da verdade. O mundo externo é o reflexo da minha visão curada. Capítulo 4. O pulsar da realidade. Em uma aldeia escondida entre dunas e palmeiras curvas, onde os ventos carregavam histórias milenares, vivia Yara, uma viajante do silêncio. Seu idioma era desconhecido ali, e suas palavras não encontravam eco nos ouvidos locais. Mas havia algo em seu olhar que desarmava, algo em seu caminhar que despertava confiança. Ela não falava. Ela emanava, e os portões se abriam. As mesas se punham, as mãos se estendiam, pois mesmo sem compreender seu idioma, todos compreendiam sua energia. É assim no universo. Não é o som da tua voz que molda a realidade. É o campo invisível que tu geras, a vibração que escolhes sustentar, o sentimento que se transforma em sinal. As palavras são frágeis onde a energia é firme. O universo, como uma harpa sagrada, responde não ao que dizes, mas ao que és. Cada pensamento é uma nota, cada emoção, uma frequência, cada intenção, um compasso que guia a sinfonia da criação. Os 5 elementos da linguagem. Energética. Para te comunicardes com o campo de possibilidades infinitas, não precisas de voz, apenas de alinhamento interior. A linguagem da energia é composta por 5 elementos sagrados, que quando dançam juntos, se tornam um feitiço criador. Intenção. É o primeiro sopro, a direção que tua alma aponta. Atenção. É o foco que fortalece, como o sol que faz brotar a semente. Emoção. É o combustível vibracional que dá vida à forma. Expectativa é o imã invisível que atrai o invisível até o visível. Gratidão é o selo que fecha o ciclo, como quem já recebeu antes mesmo de ver. Quando esses 5 se alinham em teu ser, a criação se torna inevitável, não por esforço,
mas por ressonância, não por controle, mas por concordância vibracional. O canto silencioso de Zianianás. Montanhas azuis de Han. Ziania encontrou um instrumento antigo, tecido de luz e madeira ancestral. Não era o som que o tornava mágico, mas o que se sentia ao tocá-lo. Quando suas mãos se moviam com emoção verdadeira, a realidade respondia. As nuvens se recolhiam, os rios murmuravam novos caminhos, e as flores se abriam antes do tempo. Ela entendeu, então. Não era a melodia que criava, era a energia com que ela entregava a melodia ao mundo. Assim também és tu. Teu campo é teu instrumento. Tua emoção, a canção. Tua intenção, a batuta da criação. A prática, encarnar a frequência do desejo. Encontra um lugar tranquilo. Fecha os olhos. Respira fundo 3 vezes, suavemente. Leva tua consciência ao centro do teu peito. Ali, onde pulsa o coração da tua alma. Agora, imagina que teu desejo mais profundo já se realizou. Sente. Sente de verdade. Deixa esse sentimento nascer com suavidade, como maré que sobe sem pressa. Permite que ele percorra teu corpo, célula por célula, até que todo o teu ser vibre como se já fosse real. Imagina agora essa vibração saindo de ti como ondas douradas, tocando tudo ao redor, alcançando os campos invisíveis onde tudo é moldado. Coloca tua mão sobre o peito, sente o calor, a verdade, e então sussurra para ti mesmo, com fé que não vacila. Está feito. Capítulo 5. A jornada do eu observador. No cume de uma montanha esculpida pelos ventos do tempo, Elion permaneceu em silêncio, olhando para o vale, onde sua vida havia se desenrolado. Lá embaixo, tudo parecia menor, não apenas em tamanho, mas em peso. Os conflitos que antes pareciam muralhas intransponíveis, agora se revelavam como ondas interligadas num mesmo lago, tocando umas às outras, respondendo a causas invisíveis aos olhos distraídos. Foi ali, naquele ponto entre o céu e a terra, que Elion despertou. Percebeu que havia passado anos mergulhado na trama da vida, acreditando que era apenas um fio no tecido, mas de cima, viu que também era o tecelão. Assim é contigo. A vida, quando vivida apenas desde dentro, pode parecer caótica, aleatória, confusa. Mas quando sobes, mesmo que apenas na consciência, tudo muda. Ao te tornares o observador, desperto, deixas de ser o prisioneiro dos pensamentos, das emoções passageiras e dos dramas herdados. Passas a ver com olhos de alma. E nesse ver, há poder criador. Arte de observar sem ser. O pensamento, antiga sabedoria, agora ecoada até, mesmo pela ciência, revela. O ato de observar transforma o que é observado. Não porque o mundo lá fora mude por si, mas porque o teu campo interno se reposiciona. E com ele, muda o reflexo que chamas de realidade. Ao observar teus pensamentos sem apego, eles perdem o domínio. Não mais serás arrastado por cada ideia que te atravessa. Poderás, como quem colhe flores num jardim, escolher qual pensamento merece tua atenção e qual pode fluir como folha, levada pela correnteza. O espelho de Safira, de Ayelin M., uma vila esquecida, entre neblinas e canções antigas. Ayelin herdou um espelho de Safira, passado por gerações de mulheres sábias. Mas este não refletia rostos, refletia frequências. Cada pensamento surgia como um fio dourado, estendendo-se além do visível, tocando o mundo físico com seu brilho sutil. Ela viu assombrada como pensamentos carregados de medo formavam tramas escuras. E como pensamentos alinhados ao amor e à clareza teciam novos caminhos, novas formas. Foi ali que aprendeu. A realidade é um tecido moldado pela direção da tua atenção. A prática, tornar-se o céu senta-te com dignidade, como quem honra o que está prestes a recordar. Fecha os olhos suavemente. Respira. Agora imagina que flutuas suavemente acima do teu corpo, como névoa leve em manhã calma.
Observa teus pensamentos surgindo, sem lutar contra eles. Apenas nomeia-os com ternura, preocupação, memória, planejamento, ansiedade. E então, como o vento leva as nuvens, deixa-os passar. Escolhe entre todos um único pensamento que te fortaleça, algo que vibre com teu desejo mais verdadeiro. Pode ser simples. Eu sou paz. Tudo me guia. Estou pronto. Foca tua atenção inteira nesse pensamento. Vê-o brilhar como uma estrela em tua consciência. Sente-o ganhando corpo, tornando-se real. E quando estiveres pronto, retorna ao teu corpo. Mas leva contigo essa clareza, esse olhar do alto, esse estado de presença silenciosa. Pois agora, já sabes, não és apenas o que pensas. És aquele que observa, e por isso mesmo, és livre. Capítulo 6. O pulsar da frequência sagrada. Em um vale silencioso, onde o vento parecia sussurrar segredos antigos, Elisa encontrou um artefato peculiar escondido entre as pedras. Uma concha com um brilho suave, que parecia pulsar com uma energia própria. Ao aproximar-se, percebeu que aquela concha respondia não a sons externos, mas ao estado interno do seu ser. Ela descobriu que a concha vibrava em harmonia apenas quando sua alma estava em perfeita sintonia com a emoção que desejava atrair. Se seu coração se enchia de alegria genuína, um som cristalino ecoava. Se o medo dominava, a concha silenciava. Essa revelação trouxe a Elisa um entendimento profundo. O universo responde à frequência que emitimos, não às palavras que dizemos. Cada emoção carrega uma vibração única, como uma nota numa sinfonia cósmica. Para que nossos desejos ganhem forma no mundo, precisamos afinar essa frequência interna até que ela ressoe com a realidade que buscamos. Sentindo-se uma emissária da vida, Elisa compreendeu que emoções como o amor, a gratidão e a paz elevam sua vibração, abrindo portas invisíveis para a manifestação. Já a ansiedade, a dúvida e o ressentimento criam barreiras, bloqueando o fluxo natural da criação. Em sua jornada, Elisa aprendeu a se conectar com o centro do seu ser, o lugar onde o espírito encontra a matéria. Ali, em silêncio, ela cultivava emoções positivas, permitindo que sua frequência se tornasse uma onda harmoniosa que atravessava o cosmos. Para praticar essa sintonia, encontre um momento de calma e respire profundamente, sentindo o ritmo da sua vida interior. Visualize uma luz suave irradiando do seu coração, expandindo-se até envolver todo o seu corpo. Sinta essa luz vibrar na frequência daquilo que deseja. Seja paz, abundância ou amor. Enquanto mantém essa vibração, repita silenciosamente: eu sou a frequência da minha realização. Ao alinhar-se com essa sintonia, você desperta a capacidade de atrair e materializar tudo o que ressoa com a sua alma. A manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma dança natural, guiada pela melodia interna do seu ser. Capítulo 7. O sinal da clareza. Em um templo escondido entre colinas antigas, Lara deslizou os dedos sobre os símbolos gravados nas paredes de pedra. Sua busca a trouxe até um painel misterioso, uma luz que mudava de cor, iluminando o espaço com uma intensidade suave, mas cheia de significado. Lara descobriu que aquela luz não reagia ao toque, mas à qualidade dos seus pensamentos e intenções. Quando a dúvida rondava sua mente, a luz brilhava em vermelho, como um alerta para o desalinhamento interior. Ao reunir foco e equilíbrio, a cor se tornava amarela, indicando que a energia estava se harmonizando com seu propósito. Finalmente, quando sua intenção se cristalizava em certeza plena, o brilho verde emergia, vibrante, intenso e inconfundível. Esse sinal verde não era apenas um reflexo, era um portal, um convite do universo para avançar com confiança.
Ele simbolizava a passagem do desejo para a realidade, o momento sagrado em que o universo responde e começa a mover-se para concretizar o que foi chamado. Na aldeia costeira onde Morvan vivia, ele cuidava de um farol que, em noites de tempestade, mudava sua luz para um verde profundo e sereno. Os marinheiros que navegavam pelas águas turbulentas sentiam um chamado inexplicável, como se aquela luz fosse uma mão invisível guiando-os para a segurança do porto. Lara entendeu que cada um de nós carrega dentro de si esse sinal. Uma luz interna que revela o nível de clareza e alinhamento com nossos sonhos. Para ativá-lo, é preciso desprender-se do medo e da hesitação, fortalecer a convicção e alimentar a certeza. Para sintonizar com esse sinal, encontre um momento de silêncio profundo. Respire lentamente e visualize diante de si um farol. Imagine a luz passando do vermelho ao amarelo, até se tornar um verde radiante, preenchendo todo o seu ser. Abra as mãos, recebendo essa luz como um presente do cosmos. Sinta sua energia clarear, sua mente se abrir e seu caminho se iluminar. Ao final, proclame com firmeza: minha jornada está clara, o sinal verde me guia e a manifestação acontece agora. Quando você aprende a reconhecer e seguir esse sinal, a criação deixa de ser um mistério para tornar-se uma realidade fluida, guiada pela clareza e pela confiança da alma. Capítulo 8. O paradoxo da autorização. Nas profundezas silenciosas de uma cidade antiga, Isadora recebeu um presente inesperado, uma caixa ricamente decorada com símbolos estelares e formas geométricas sagradas. Um bilhete dizia que ali dentro repousava tudo aquilo que ela sempre desejara. No entanto, não importava quanto tempo tentasse, a caixa permanecia firmemente trancada. Meses se passaram, enquanto Isadora procurava a chave no mundo exterior, até que uma anciã sábia lhe confidenciou um segredo. A verdadeira chave nunca esteve fora. Ela repousava no silêncio do próprio coração. A chave da autorização interior. Você, leitor, encontra-se agora diante desse mesmo limiar. O poder para manifestar seus desejos mais profundos nunca esteve perdido, nem esteve escondido em forças externas. Desde cedo, o mundo lançou sobre você um véu de dúvidas e condicionamentos. Mestres insistiram que a sabedoria só viria de fora. Doutrinas impuseram que a conexão divina dependia de intermediários, e a ciência sugeriu que a realidade era imutável. Cada voz acrescentou camadas à ilusão de que sua verdadeira potência residia além do seu ser. Mas essa força, sua capacidade soberana de criar, ordenar e manifestar, sempre pulsou dentro de você. Ela percorre cada batida do seu coração, cada sopro da sua respiração. Você não precisa de permissão externa para acessar o seu direito divino de criação. O universo responde não ao que lhe é concedido, mas à certeza firme que emana do seu ser. Em uma vila distante, o antigo guardião Dário perdeu seu cajado sagrado, sentindo-se impotente sem ele. Durante anos, buscou seu poder em objetos e rituais, até que numa manhã clara, viu seu reflexo na superfície tranquila de um lago. Ali, em suas mãos, repousava o cajado, invisível aos seus olhos, oculto pelo véu do esquecimento, assim como Dário. Você só precisa dissolver a ilusão para lembrar aquilo que nunca foi perdido. Agora, diante do espelho da sua alma, olhe profundamente em seus próprios olhos. Coloque a mão direita sobre o coração e estenda a esquerda em direção ao horizonte do seu destino. Declare com a voz firme e o coração aberto: eu me reconheço como o Criador soberano da minha realidade. Não necessito de permissões, nem de intermediários. Minha vontade é chama eterna. Meu direito é divino e inalienável. Toque suavemente a testa, o trono dos pensamentos elevados, os lábios, portais da declaração sagrada, e o peito, santuário da energia infinita. Sinta essa verdade ancestral,
se enraizar na essência do seu ser. Com essa afirmação, você se concede o pleno e absoluto direito de comandar o vasto universo que pulsa dentro e fora de você. Assim foi no princípio, assim será para sempre. Capítulo 9. O espelho que reflete a alma. Em um antigo palácio de vidro e luz, Lorenzo caminhava por um corredor onde cada espelho revelava não sua aparência física, mas cenas intensas e íntimas de sua existência. Em um, ele se via preso em disputas não resolvidas. Em outro, contemplava sonhos esquecidos, soterrados pelo medo de agir. Um terceiro mostrava oportunidades que escapavam lentamente, como areia entre os dedos, por causa de sua hesitação. Cada reflexo não mostrava o que ele era por fora, mas o que seus pensamentos, crenças e emoções haviam tecido em sua realidade. Sua vida, assim como a de Lorenzo, é um santuário de espelhos que devolvem exatamente o que você projeta. As relações que parecem sempre se repetir, os desafios financeiros que teimam em permanecer, a sensação de que a plenitude está sempre além do alcance, nada disso é acaso. São ecos perfeitos do seu estado interno. O universo, sábio e impecável, criou esse sistema de retorno sem falhas. Como um espelho que não pode mentir, sua existência externa é o reflexo fiel da sua paisagem interior. Em uma vila esquecida pelo tempo, Elisa vivia cercada pela sombra de seus próprios julgamentos. Todos os dias, ela culpava a falta de oportunidades, a sorte, até o tempo. Um dia, uma velha sábia lhe ofereceu um presente simples, um pano para limpar suas janelas. À medida que a poeira se desfazia, a luz inundou o cômodo, revelando que a escuridão jamais estivera lá. Só precisava de uma superfície limpa para se manifestar. Assim, é a lei eterna do como dentro, assim fora. Quando você reconhece essa verdade, deixa de ser vítima das circunstâncias e assume o poder soberano de comandar sua realidade. Agora faça um espaço sagrado dentro de si. Escolha uma situação que lhe cause desconforto ou dor. Sente-se em silêncio e medite sobre ela. Pergunte com honestidade: o que essa circunstância está refletindo do meu mundo interior? Anote as percepções que surgirem, sem julgar. Então, escolha conscientemente um novo estado interno, um pensamento, uma emoção, uma crença, que gere a realidade que você deseja. Finalizando, olhe profundamente em um espelho. Declare com voz firme e coração aberto: como dentro, assim fora. Eu comando agora uma nova realidade, um novo reflexo, uma nova criação. E assim, a transformação começa, não no mundo exterior, mas no templo sagrado que é você. Capítulo 10. O Pacto Eterno. Nas profundezas esquecidas do tempo, Amara descobriu um relicário de pedra, esculpido com símbolos que pulsavam, como se tivessem vida própria. Gravado ali estava o Pacto Eterno, uma aliança invisível entre o ser humano e o cosmos, que aguardava apenas ser despertada. Este pacto, preservado em silêncio por gerações e mantido vivo por anciãos e sábios, revela uma verdade que atravessa culturas e eras. O universo é um aliado fiel daqueles que caminham em harmonia com suas leis sagradas. De templos silenciosos em desertos antigos, até monastérios nas montanhas envoltos em névoa, a sabedoria foi passada como um segredo sussurrado. Cada tradição espiritual, cada ensinamento oculto, carrega fragmentos dessa aliança primordial. 7 princípios universais sustentam este pacto. O princípio da consciência. Tudo que existe nasce da mente. O universo é tecido pelo pensamento. O princípio do reflexo. Como dentro, assim fora. O macro e o micro são ecos perpétuos. O princípio da energia. Nada repousa, tudo vibra em movimento eterno. O princípio do equilíbrio. Os opostos são faces da mesma moeda,
variando apenas em intensidade. O princípio do fluxo. A vida é um ritmo constante, uma dança entre avanços e recuos. O princípio da causa e efeito. Cada ação gera uma reação, numa cadeia infinita. O princípio da criação. A energia masculina e feminina coexistem, dando forma ao mundo manifesto. Em um mosteiro distante, Elias, um jovem guardião dos textos sagrados, recebeu um livro vazio, encadernado em couro ancestral. Por dias contemplou suas páginas em branco, até que uma certeza profunda brotou em seu peito. Ao fazer perguntas com o coração aberto, letras de luz dourada começaram a surgir, revelando que o universo responde à convicção absoluta. Agora prepare-se para selar seu próprio pacto eterno. Encontre um espaço tranquilo e assuma a postura da meditação. Visualize diante de você um altar resplandecente, onde repousa um pergaminho ancestral, adornado com símbolos pulsantes. Coloque a mão sobre o coração, sentindo sua batida alinhada com o ritmo do cosmos. Diga com firmeza e clareza: eu aceito o pacto eterno. Com minha mente desperta e meu espírito alinhado, comando o universo com convicção inabalável. Este laço sagrado é firmado agora, no eterno presente. Sinta um feixe de luz pura emergir do seu peito, conectando você ao infinito. Este é o selo invisível que registra seu compromisso no grande livro da criação. A partir deste momento, sua jornada na manifestação torna-se consciente, guiada pela sabedoria ancestral que sustenta o universo. Capítulo 11. A alquimia do pensamento. Em um tempo além das eras, viveu um alquimista chamado Kael, cuja busca incessante era desvendar o segredo da transformação suprema. Em seu laboratório repleto de frascos borbulhantes e manuscritos ancestrais, ele misturava elementos raros, acreditando que a verdadeira pedra filosofal estava além do físico. Após longos anos de tentativas e fracassos, Kel despertou para uma verdade profunda. A verdadeira alquimia não era encontrada em objetos, mas na energia pura e moldável de seus próprios pensamentos. Agora você compreende que seus pensamentos são a matéria-prima, os ingredientes invisíveis da forja cósmica onde experiências comuns se transmutam em manifestações douradas. Cada pensamento vibra em uma frequência única, atraindo elementos do campo quântico que se combinam para formar a realidade que você vive. A arte sagrada da alquimia mental segue 7 etapas: purificação, limpar a mente das dúvidas e medos que obscurecem a luz interna; dissolução, desfazer crenças limitantes, revelando sua natureza ilusória; separação, identificar quais pensamentos fortalecem e quais aprisionam; conjunção, unir os pensamentos claros à força catalisadora da emoção; fermentação, repetir o foco para fortalecer a vibração criativa; destilação, refinar a intenção até sua essência mais pura; coagulação, solidificar o pensamento transformado em forma tangível. Em uma vila remota, Liana herdou um antigo livro de receitas de sua avó. Enquanto preparava cada prato, percebeu algo extraordinário. Os mesmos ingredientes produziam resultados diferentes, dependendo dos pensamentos que nutria durante o preparo. Quando cozinhava com pensamentos de gratidão e abundância, simples alimentos se transformavam em banquetes. Mas quando a dúvida infiltrava sua mente, até a melhor receita perdia seu sabor. Para praticar esta alquimia, encontre um espaço tranquilo. Assuma uma postura de serenidade. Feche os olhos suavemente, como pétalas ao entardecer, e volte sua atenção para dentro. Visualize no centro do seu plexo solar um magnífico atanor dourado, o fogo sagrado da transformação pulsando em chamas eternas. Escolha uma situação em sua vida que necessite mudança. Imagine-a depositada nesse forno místico, sentindo seu peso dissolver-se pelo fogo
da sua intenção consciente. Observe com paciência, enquanto a densidade da circunstância se transmuta, dissolvendo-se até emergir como uma luz dourada pura, a essência etérea da manifestação desejada. Permita que essa luz dourada percorra cada célula do seu ser, inspirando-lhe a respirar lenta e profundamente, iluminando seu interior. Enquanto isso, recite com firmeza: pela arte sagrada e eterna da alquimia mental, eu transformo minha realidade com o poder purificado do pensamento divino. Sinta a ressonância dessa verdade vibrar em harmonia perfeita com as forças universais da criação. Capítulo 12. A luz da convicção. Nas rochas banhadas por mares revoltos, Aaron mantinha seu farol aceso com dedicação silenciosa. Noite após noite, observava as embarcações navegarem por águas traiçoeiras, descobrindo um padrão curioso. Só encontravam passagem segura quando a luz permanecia firme, inabalável em seu propósito. Da mesma forma, o universo responde não a desejos lançados ao acaso, nem a esperanças sussurradas com hesitação. A força criadora que molda a realidade atende somente a comandos firmes, emanados de um lugar de convicção silenciosa. Mestres da manifestação sabem que a dúvida cria interferência, enquanto a convicção total emite um sinal claro, tornando a manifestação inevitável. O comando inabalável é composto por 5 elementos essenciais: foco singular. A intenção deve ser precisa, como um raio de luz que atravessa a escuridão. Congruência emocional. O sentimento precisa estar alinhado, harmonizando-se com o comando. Presença no agora. Falar e sentir o desejo como algo já realizado, não como um futuro distante. Expectativa grata. Manter a certeza absoluta enquanto nutre gratidão pelo que já é seu. Certeza desapegada. Saber que o comando se manifestará, liberando o controle sobre o quando e o como. Para exercitar esta arte, encontre sua postura com os pés firmes no chão e a coluna ereta. Posicione as mãos abertas ao lado do corpo e declare seu desejo em voz clara, 3 vezes, cada vez com mais certeza. Sinta as ondas de sua palavra reverberarem no universo. Por fim, una as mãos sobre o coração e finalize com estas palavras: está ordenado, está realizado, assim é. Capítulo 13. O poder do sim decidido. Na encruzilhada das eras, Elias contemplava 4 caminhos que desapareciam entre a névoa. Não eram simples rotas, mas inscrições vivas. O que abraças, o que liberas, o que te tornas e o que transcendes. Sabedoria ancestral lhe mostrou que o poder da criação está tanto no que escolhemos quanto no que deixamos ir. Energia criativa flui com força máxima quando canalizada por decisões claras e se dispersa quando dizemos sim, fraco a tudo, como um rio dividido em incontáveis ramos. Aqueles que não prosperam muitas vezes vivem presos em sims diluídos, e o universo responde com precisão às escolhas feitas com clareza. Ao dizer sim ao que ressoa com o mais alto bem, geramos um não sagrado que protege nossa energia e focaliza a criação. Isadora, tecelã de uma aldeia distante, criou tapeçarias que capturavam a luz porque escolhia cuidadosamente os fios, rejeitando os que diminuiriam a beleza da obra. Assim é a vida. Uma obra-prima feita não com tudo, mas com o que realmente importa. Para praticar, pegue uma folha e trace uma linha ao meio. Na coluna da esquerda, liste os sims, alinhados à sua visão mais elevada. Na direita, os nãos, que libera com respeito. Quando terminar, queime o papel em segurança, visualizando seus caminhos iluminando-se enquanto o que foi liberado vira fumaça. Coloque as mãos em oração sobre o coração e pronuncie: pelo
Meu sagrado sim e meu honrado não. Abro o canal claro para o fluxo divino da abundância. Capítulo 14. Dançando com o fluxo. Às margens de um rio indomável, Miguel lutava contra a correnteza, seu barco rangendo sob a pressão das águas. Quanto mais forçava, mais distante parecia seu porto. Numa manhã, um velho navegante apareceu ao seu lado, deslizando tranquilo pelas mesmas águas. Você resiste ao que deseja te ajudar, disse o ancião. Essas correntes que você enfrenta poderiam levá-lo para casa se aprendesse a fluir com sua sabedoria. Miguel aprendeu a ler os ritmos do rio, ajustando suas velas para se alinhar ao poder da corrente, não para enfrentá-la. Em poucos dias, chegou ao seu destino com leveza e graça. Esta antiga sabedoria ecoa, resistência bloqueia a manifestação dos desejos. Quando plantamos uma semente, não a arrancamos para verificar seu progresso. Confiamos no processo natural. Mas ao manifestar, criamos resistência com dúvidas, medos e apegos a como ou quando o desejo deve se realizar. A resistência se disfarça de prudência, de realismo ou até de sabedoria, sempre empurrando contra o fluxo natural da criação. Em um templo antigo, Amara tentou abrir uma porta lendária durante horas, até que exausta, se rendeu. Nesse instante, a porta se abriu suavemente. Manifestar é soltar o controle rígido e permitir que a orquestra divina conduza. Para praticar, sente-se em silêncio e feche os olhos. Respire fundo e escaneie o corpo em busca de tensões ligadas aos seus desejos. Coloque a mão sobre cada área tensa, inspirando luz dourada, e ao expirar, diga mentalmente: eu libero. Continue até se sentir leve e aberto. Visualize-se sob uma cascata de luz dourada que lava toda a resistência. Estenda os braços com as palmas voltadas para cima e afirme: eu agora libero toda a resistência e permito o perfeito cumprimento do meu desejo pela divina orquestração. Capítulo 15. A passagem invisível. Na vastidão entre o presente e o desejo repousa uma fenda profunda, um abismo que parece intransponível à visão comum. Foi neste precipício que Raul, um viajante determinado, permaneceu contemplando o horizonte, onde seu sonho se desenhava distante, quase inalcançável. Por dias, ele buscou pontes físicas, atalhos visíveis, até que numa manhã envolta em névoa prateada, uma figura silenciosa emergiu. Sem palavras, a guia ergueu um braço e, para surpresa de Raul, pisou no ar, revelando sob seus pés uma ponte translúcida, feita de luz pura, suspensa sobre o vazio. Esta passagem nunca esteve ausente, disse a guia. Ela existe, onde a certeza absoluta habita. É o caminho dos que confiam no invisível. A cada passo dado com convicção, Raul viu sob seus pés o caminho ganhar forma, as pedras cristalinas se alinhando com sua fé. Assim é a jornada de toda manifestação. Entre onde você está agora e o que deseja, estende-se uma ponte feita do poder da confiança inabalável. Este caminho não se revela aos olhos que duvidam, mas se materializa no campo quântico do potencial puro, onde ondas de possibilidades dançam, à espera de serem colapsadas em realidade pela força da sua crença. O que você sabe com total convicção cria a trilha sob seus pés, onde a dúvida não encontra espaço. No vilarejo antigo de Luarim, a jovem Elda recebeu um mapa antigo que prometia revelar um tesouro de valor incalculável. Porém, a maior parte da rota estava oculta por uma neblina mutável. Descobriu que não eram os seus olhos que revelavam o caminho, mas o seu coração confiante. A cada passo, a névoa se afastava, deixando visível o trajeto que a conduzia ao seu destino. Prática. Encontre um lugar tranquilo. Erga-se com a postura firme, feche os olhos suavemente
e visualize a distância que separa sua realidade atual do seu maior anseio. Imagine uma ponte invisível, mais sólida, estendendo-se sobre o abismo. Uma passagem que só a fé pode construir. Dê 7 passos simbólicos nessa ponte, pronunciando para si mesmo com convicção: confio na sabedoria do tempo divino. Acredito na força oculta que guia meus passos. Sei que o caminho surge conforme minha necessidade. Sinto-me conduzido com clareza em cada curva. Reconheço os sinais que iluminam minha jornada. Recebo ajudas inesperadas que fortalecem meu trajeto. Chego ao meu destino perfeito no momento certo. Ao abrir os olhos, coloque a mão sobre o coração e declare: eu atravesso a passagem invisível com fé plena, na trilha que se revela no invisível. Capítulo 16. A dança sagrada da manifestação. No silêncio de um templo ancestral, Ana sentiu seus pés serem guiados por uma força invisível. Sob eles, símbolos antigos desenhavam padrões complexos, e a cada movimento seu corpo parecia ressoar com uma melodia que transcende o tempo. Uma dança que ecoava a pulsação do cosmos. Essa dança não é mera coincidência, mas o ritmo primordial da criação, o ciclo que rege toda manifestação. Compreender essa coreografia sagrada é alinhar-se ao fluxo perfeito da vida, onde cada batida tem seu papel essencial. O primeiro compasso exige uma declaração clara e poderosa. O momento em que você fixa sua intenção com firmeza, criando o chamado que inicia toda a realização. Este é o ponto de partida, o comando consciente que define o destino. No segundo compasso, a entrega absoluta. Você solta as rédeas do controle, desfazendo-se do apego ao como a manifestação ocorrerá. Este espaço de libertação abre portas para que o universo atue livremente em seu favor. O terceiro compasso é a recepção ativa. Muitos acreditam que basta pedir e soltar, mas a verdadeira recepção demanda prontidão, alinhamento e sensibilidade para perceber e acolher as oportunidades que chegam em sintonia com seu desejo. O quarto compasso encerra o ciclo com gratidão profunda, não uma mera formalidade, mas uma sensação genuína que expande seu canal de conexão com o fluxo criativo, permitindo que a abundância se multiplique. Foi assim que Miguel, um jardineiro de mãos sábias, aprendeu com as estações a respeitar esse ciclo. Cada fase do cultivo, plantar, cuidar, colher e agradecer, refletia o mesmo ritmo universal. Ao integrar esse movimento sagrado, seus jardins floresceram como nunca antes. Prática. Encontre um espaço onde possa se mover livremente e sente-se conectado. Agora, permita que seu corpo execute essa dança da criação. Erga-se com firmeza, braços elevados, e pronuncie sua intenção com clareza e convicção. Abra os braços para os lados, palmas para a frente, soltando toda a ansiedade e expectativas. Traga os braços para a frente, palmas para cima, recebendo com abertura e receptividade. Coloque as mãos sobre o coração, cultivando uma gratidão sincera que pulsa em seu peito. Repita essa sequência 7 vezes, deixando os movimentos fluírem com naturalidade crescente. Para concluir, una a mão direita ao plexo solar e a esquerda ao coração. Respire profundamente e afirme: eu danço em harmonia perfeita com o ritmo sagrado da criação. Capítulo 17. O projeto sagrado da alma. Nas sombras de uma antiga biblioteca, Lucas deslizou os dedos sobre um mapa antigo, sentindo sob a pele uma vibração sutil, como se o papel guardasse segredos ancestrais. Seguindo as linhas traçadas, com precisão, ele encontrou na memória um compartimento oculto, revelando desenhos de uma arquitetura misteriosa, um plano que transcenderia a mera construção física. Assim como aquela casa continha um projeto oculto, dentro de você
reside um projeto sagrado, um desenho eterno que contém o roteiro da sua mais elevada realização. Esta arquitetura divina transcende o pensamento consciente, sendo codificada nas fibras profundas da sua alma. Quando seus desejos se alinham com esse projeto, a manifestação ocorre com fluidez quase mágica. Porém, quando suas vontades forçam direções contrárias a esse desenho, surgem atritos e bloqueios que impedem o fluxo natural da vida. O seu projeto sagrado fala a língua da intuição, aquelas certezas silenciosas que brotam do fundo do ser. Ele se manifesta nos sonhos que insistem em ser lembrados, nos momentos de alegria que ultrapassam o comum e nas sincronicidades que se entrelaçam como fios dourados ao longo da sua existência. Como Sofia, uma artista que trabalhava com tecidos vivos, descobriu que somente ao respeitar a natureza própria dos fios, podia criar obras que pareciam irradiar luz própria. Ao tentar controlar o tecido, ele resistia. Ao honrar sua essência, florescia em beleza única. Prática. Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o ventre, fechando os olhos para viajar para dentro. Imagine-se entrando em uma sala iluminada por uma luz dourada suave. No centro, uma estrutura cristalina gira lentamente. Este é o seu projeto sagrado. A geometria viva da sua potencialidade máxima. Observe suas formas, cores e simetrias com atenção serena. Peça para que essa arquitetura revele a você um aspecto específico que precisa ser despertado ou trabalhado agora. Traga ambas as mãos ao coração e declare em voz firme e suave: eu alinho minhas intenções ao meu projeto sagrado, permitindo que o universo manifeste meu potencial mais elevado com graça e leveza. Capítulo 18. A proclamação do soberano interior. Na penumbra de uma antiga câmara iluminada por velas, Ana descobriu um pergaminho desgastado que guardava mais do que registros históricos. À medida que seus dedos deslizaram pelas inscrições antigas, ela desvendou a essência das proclamações reais de reinos esquecidos. Um poder que não dependia de exércitos ou tesouros, mas de uma vibração única de autoridade inquestionável, que o próprio universo reconhecia e obedecia. Essa autoridade soberana repousa dentro de você, aguardando para ser despertada. Quando você fala a partir desse lugar de comando interior, suas palavras têm o poder de reorganizar a trama da existência. Não se trata do comando vazio do ego, mas da autoridade natural que flui quando você se alinha à verdade universal. Ao longo das eras, os mestres da manifestação compreenderam que palavras ditas a partir da soberania carregam uma força criativa, muito além de simples afirmações ou intenções. Eles sabiam que falar como se sua palavra fosse lei, não por orgulho, mas por alinhamento divino, provoca uma resposta cósmica imediata. Para emitir sua proclamação soberana, você deve primeiro se reconhecer como uma extensão da inteligência divina, e não como um ser limitado que apenas faz pedidos. Suas palavras precisam ressoar com a certeza do presente, pois o universo responde a comandos expressos como fatos já realizados. Isso exige incorporar a consciência daquele que sabe sua unidade com a fonte, falando com uma autoridade silenciosa que não precisa de validação externa. Em um vale remoto, Marcos encontrou um cetro ancestral adornado com símbolos enigmáticos. Diferente de outros artefatos reais, aquele cetro respondia apenas àqueles que encarnavam a verdadeira soberania interior. Nas mãos do soberano, as palavras proferidas através do cetro manifestavam-se instantaneamente no mundo físico. Mas o cetro era apenas um símbolo. O verdadeiro poder é a capacidade de falar com tal clareza e convicção que o universo inteiro se curva em reverência. Prática. Prepare um espaço sagrado diante de um espelho. Vista algo que evoque seu maior senso de dignidade e poder.
Coloque a mão esquerda sobre o coração e levante a mão direita como se segurasse um cetro invisível. Declare sua palavra soberana 3 vezes, cada vez com maior autoridade, começando assim. Eu, como expressão da inteligência divina, declaro agora. Afirme seu comando no tempo presente, como se já estivesse cumprido. Finalize tocando a testa, os lábios e o coração, enquanto afirma, pela minha palavra soberana, como criador consciente alinhado à mais alta verdade, assim é, assim será. Capítulo 19. O cadinho das emoções. Em uma sala banhada pela luz dourada do amanhecer, Helena observava atentamente os antigos manuscritos que sua avó guardava, repletos de símbolos alquímicos e instruções secretas. Ela percebeu um padrão invisível que se repetia em todas as fórmulas. A verdadeira transmutação não dependia da exatidão dos ingredientes ou dos rituais externos, mas sim da energia emocional que era infundida em cada passo do processo. Esta descoberta revela um segredo ancestral. Suas emoções são o fogo alquímico que converte pensamentos em manifestação tangível. Elas não são meras reações ao mundo exterior, mas a força catalisadora que determina a velocidade e a potência com que o universo responde aos seus comandos. No cadinho da criação, cada frequência emocional age como um agente transformador único. O entusiasmo incendeia a manifestação como uma chama intensa, enquanto a gratidão mantém o calor constante que garante a plena concretização do desejo. A admiração abre canais por onde as forças universais fluem livremente, amplificando seu poder criativo. Porém, emoções como a dúvida lançam um frio úmido que retarda o processo, e o medo ou a ansiedade criam barreiras que impedem seus desejos de tomarem forma. A maestria na arte da manifestação exige que você cultive estados emocionais elevados, independente das circunstâncias externas. Assim como o alquimista mantém o fogo em uma temperatura exata para que a transformação ocorra, você deve gerar e sustentar as energias emocionais que sustentam seus desejos. Em um templo distante, Léo recebeu um instrumento ancestral, um violino que fora tocado por mestres místicos ao longo das eras. Ele descobriu que tocar as notas com perfeição técnica produzia apenas sons vazios, mas quando ele entregava sua alma e sentimento à música, as melodias ganhavam vida e formavam imagens deslumbrantes diante de seus olhos. Esta verdade reflete o processo de manifestação. Não é a precisão mecânica que dá vida aos seus comandos, mas o sentimento genuíno que os anima e lhes dá a força vital necessária para se materializarem. Prática. Sente-se em silêncio, com os olhos fechados, e coloque ambas as mãos sobre o coração. Chame para si o estado emocional que surgiria, naturalmente, se seu desejo já tivesse se manifestado. Comece com uma centelha pequena desse sentimento. Talvez a calma serenidade da realização ou a alegria sutil do sucesso. Aumente gradualmente a intensidade, adicionando detalhes sensoriais, os sons, as cores, as texturas da realidade manifestada. Traga à mente rostos queridos compartilhando sua felicidade, a sensação de merecimento divino, a certeza profunda do acerto. Deixe essa emoção crescer até preencher todo o seu ser e transbordar para o espaço ao seu redor. Coloque as mãos sobre o plexo solar e afirme: pelo fogo alquímico da emoção pura, eu transformo meu desejo em realidade palpável. Capítulo 20. Edris, a ação inspirada. Nos corredores silenciosos de um antigo santuário nas montanhas, Elias passava os dias em contemplação, pedindo aos céus sinais claros sobre sua missão. Ele havia dominado as leis do decreto soberano, compreendia o cadinho das emoções e sentia a energia sutil do universo, respondendo a seus comandos. No entanto, nada mudava em sua realidade física. Os dias passavam e o mundo ao seu redor permanecia inalterado. Até que, em um impulso inexplicável, ele resolveu caminhar sem rumo, seguindo apenas uma brisa suave que parecia chamá-lo.
poucos passos de casa, encontrou uma pequena pedra marcada com um símbolo idêntico ao que via em seus sonhos. A partir daquele momento, tudo mudou. Os sinais começaram a surgir em sequência, não por acaso, mas como resposta ao seu primeiro passo. Essa história revela um princípio muitas vezes esquecido pelos buscadores. A manifestação exige a união sagrada entre o comando espiritual e a ação física. Seu decreto cria o molde vibracional. Mas é o movimento inspirado que derrama esse molde no mundo da forma. A ação inspirada não nasce do desespero ou da pressa, mas de um alinhamento silencioso com a inteligência universal. Ela não é forçada, mas flui como o rio que encontra o leito exato para seguir seu curso. É o toque da intuição, o sussurro do agora, o convite sutil para mover-se, mesmo sem ver o caminho completo. Há uma diferença profunda entre agir por medo de que nada aconteça e agir por confiança de que tudo já começou a acontecer. Pense em Noemi, uma curandeira que sonhava há anos com a criação de um jardim de cura. Ela visualizava, sentia e decretava com poder, mas adiava o início por esperar o momento certo. Um dia, sentada em silêncio, sentiu um impulso claro de plantar uma única semente. Foi tudo o que fez naquele dia. Mas, no dia seguinte, outro impulso a guiou. E assim, passo a passo, o jardim floresceu não por esforço, mas por escuta e ação em harmonia. Prática de alinhamento com a ação inspirada, silencie-se. Sente-se com a coluna ereta, pés firmes no chão. Feche os olhos e leve sua atenção ao coração. Pergunte-se em voz suave ou interior: qual o próximo passo que deseja nascer através de mim? Permita. Não force respostas. Pode vir como um símbolo, uma lembrança, um sentimento ou simples certeza. Anote. Tudo que surgir, registre com reverência, mesmo que pareça banal. Haja. Antes que o dia termine, tome uma ação simbólica, mesmo pequena, em direção ao que lhe foi revelado ao final. Toque o centro do peito com a palma da mão e declare: agora me movo em perfeita harmonia com a inteligência divina. Minha ação é a extensão viva do meu comando. O invisível se curva ao visível através de mim. Capítulo 21. Os sinais do alinhamento. Nem sempre o universo grita. Muitas vezes ele sussurra. No vilarejo de Tarim, vivia uma jovem chamada Kaela, que sempre sentia que havia algo mais. Um propósito além do que seus olhos podiam ver. Certo dia, enquanto caminhava por um campo dourado ao amanhecer, uma borboleta azul pousou suavemente em seu ombro. Aquilo, embora simples, mexeu com algo dentro dela. Ela sorriu, sem saber por quê. Na manhã seguinte, ao hesitar em sair de casa, uma outra borboleta, da mesma cor e tamanho, surgiu diante da porta. Nos dias que se seguiram, os sinais se multiplicaram. Uma canção específica tocando em momentos de dúvida, pessoas desconhecidas dizendo palavras que pareciam respostas, e sonhos que acendiam luzes em partes adormecidas da alma. Foi assim que Kaela entendeu. O universo responde com precisão, não apenas à sua intenção, mas ao seu estado de alinhamento. Esses sinais não são apenas símbolos bonitos ou coincidências curiosas. Eles são confirmações vibracionais, respostas delicadas que mostram que a realidade, mesmo invisível aos olhos, está sendo esculpida de acordo com o seu comando. Quando você entra em coerência entre o que deseja, sente e acredita, o campo universal começa a organizar as peças do tabuleiro. Porém, ele não entrega tudo de uma vez. Ele envia pistas, e essas pistas são os sinais. 5 formas pelas quais os sinais de alinhamento se revelam. O reconhecimento espontâneo. Você ouve algo que parece estar sendo dito diretamente para você. Uma frase, um número, um símbolo e algo dentro de você desperta como se dissesse: é por aqui. O espelho vivo. Situações que refletem exatamente aquilo que você decretou
começam a surgir, ainda que em versões pequenas, como se a realidade testasse. Você está pronto para mais? As conexões improváveis. Pessoas surgem inesperadamente, carregando chaves para o seu próximo passo. Você as encontra por acaso, mas a conversa ou gesto delas muda o seu caminho. A sincronicidade em série. O mesmo número, a mesma palavra ou imagem começa a aparecer com frequência quase mágica, atravessando diferentes contextos, como um fio de ouro costurando sua atenção. A sensação de saber, um sentimento inexplicável de clareza, mesmo sem evidência racional. É a certeza silenciosa de que algo está mudando, de que algo está vindo e de que você já está no caminho. Mas com os sinais também vem a responsabilidade. Discernimento. Nem tudo o que brilha é confirmação. Nem toda coincidência é direção. O verdadeiro reconhecimento nasce do silêncio interior, do alinhamento entre o coração e a intenção. Lian, um velho navegante das marés do sul, dizia que a bússola interna nunca falha, a não ser que a mente a sobreponha. Quando aprendeu a escutar com o peito ao invés dos olhos, viu constelações abrirem rotas invisíveis nas noites sem lua. Ritual de sintonização com os sinais. Antes de dormir, escreva com clareza o que deseja perceber como sinal. Seja específico, sem rigidez. Algo como: peço que o universo me mostre, de forma clara e suave, sinais de que meu novo caminho profissional está se desenrolando. Durante o dia, esteja presente. Não busque sinais com ansiedade. Permita que eles cheguem. Anote tudo o que parecer ressoar de forma diferente. Onde estava? O que sentiu? O que foi dito, ouvido ou visto? Antes de dormir novamente, coloque a mão sobre o caderno e diga: eu reconheço e honro os sinais da criação. Caminho atento, receptivo e em paz, sabendo que meu mundo está sendo moldado segundo minha consciência. Capítulo 22. O princípio da colheita. Tudo o que floresce no mundo visível nasceu primeiro em silêncio, dentro do invisível. Nas colinas de Aravel, onde os ventos sussurravam segredos antigos pelas manhãs, morava um homem chamado Elior. Ele era um artesão de sonhos, mas não os vendia, plantava-os. Em vez de sementes, trabalhava com pensamentos. Em vez de enxada, utilizava a intenção. E seu campo era o próprio tempo. Certa vez, enquanto meditava à beira de um rio, teve uma visão clara. Via-se caminhando por uma ponte feita de folhas douradas, em direção a uma vida repleta de abundância. Tocou o coração e sentiu a verdade da imagem. Naquela noite, escreveu a visão num pedaço de pergaminho e enterrou-o aos pés de uma árvore antiga. Durante semanas, regava o solo ao redor, não com água, mas com foco e fé. Meses depois, sem que precisasse buscar sua realidade, começou a espelhar aquilo que havia visto. O ateliê prosperou. Viajantes vinham de longe, atraídos por algo que não sabiam nomear. Tudo parecia florescer ao seu redor. Foi então que Elior compreendeu o que os antigos chamavam de princípio da colheita. Tudo aquilo que você cultiva no campo sutil da mente há de se tornar matéria, pois a realidade não é mais que solo, obediente à semente do pensamento. Assim como a terra não julga a semente que recebe, o universo não distingue entre desejo ou medo. Ele apenas manifesta aquilo que lhe é oferecido com constância. A dúvida, quando alimentada, também brota. O ressentimento também cria raízes. A fé, quando regada, move montanhas. E o amor, quando plantado com consciência, faz chover milagres. Entenda, o pensamento é a semente. Cada ideia carregada de intenção contém em si um destino inteiro. Tudo começa com um pensamento, mas não qualquer um. Apenas os que são nutridos com frequência tornam-se vivos. A emoção é o solo.
Sentimentos de medo, culpa ou raiva empobrecem o terreno. Já emoções elevadas, como gratidão, alegria e paz, tornam-no fértil. O foco é a água. Aquilo para o que você olha com constância, cresce. Toda vez que retorna mentalmente ao seu desejo, você o irriga. A expectativa é o sol. A certeza, suave, desprovida de ansiedade, aquece o processo invisível da manifestação. É ela quem diz, eu sei que virá. O tempo é a estação. Toda colheita exige paciência. Existe um intervalo sagrado entre plantar e colher. O segredo é confiar durante o silêncio. Ritual da semente. Intencional escolha uma semente real. Pode ser de flor, fruta ou erva. Sinta que ela representa seu desejo. Segure-a nas mãos, fechando os olhos. Respire fundo e declare mentalmente o que deseja ver manifestado. Dentro desta semente habita minha intenção. Diga seu desejo com clareza e fé. Plante a semente em um vaso ou na terra. Ao cobri-la com o solo, diga: assim, como esta semente cresce sob leis invisíveis, minha intenção floresce sob a ordem divina. Cuide da planta diariamente. Ao regá-la ou tocar seu solo, afirme: a cada dia, o invisível se move. Minha colheita se aproxima. A sabedoria antiga nos ensina. Não é a força, mas a fidelidade ao processo que determina o florescer. Você está sempre colhendo. A única pergunta é: o que você está plantando? Capítulo 23. A forja invisível. Toda luz nasce de uma sombra vencida, e todo caminho de poder é pavimentado com pedras que antes feriam os pés. Nas profundezas da floresta de Arcana, havia uma caverna onde ninguém ousava entrar. Diziam que era maldita, que em seu interior moravam vozes antigas que enlouqueciam os visitantes. Mas um jovem chamado Kael, movido por um chamado interior, decidiu entrar. Levava consigo apenas uma lanterna, um caderno e uma pergunta: o que, em mim, ainda impede a manifestação plena da minha verdade? Ao adentrar a caverna, Kael não encontrou monstros. Encontrou espelhos. Cada reflexo trazia à tona um aspecto seu que ele havia temido ou rejeitado. A dúvida que o fazia hesitar diante dos sonhos. A vergonha que o silenciava. A raiva não expressa que adoecia seu corpo. O medo de ser rejeitado por ser quem realmente era. Cada reflexo, uma parte negada. Cada parte, um fragmento do seu poder aprisionado. Lá, nas entranhas da montanha, ele compreendeu. Tudo o que resiste dentro de ti te fortalece quando é acolhido. A manifestação não exige apenas intenção elevada. Ela exige integração interior. O princípio da forja invisível diz: o que parece te impedir, na verdade te molda. O que te desafia, te revela. Toda dor, toda queda, toda hesitação são metais brutos esperando serem fundidos no fogo da tua consciência. Assim como o ferreiro transforma o aço bruto em espada na fornalha, você transforma a resistência em força quando a encara sem fugir. O universo não remove seus bloqueios. Ele os apresenta como mestres, esperando que você diga: eu te vejo, e escolho aprender. As 7 resistências que moldam o ser. A dúvida revela onde você ainda não confia no seu poder criador. O medo aponta exatamente o lugar onde a coragem nascerá. Autodepreciação mostra onde o amor próprio deve florescer. A impaciência ensina a sabedoria do tempo divino. O apego convida à liberdade da entrega. A incoerência com a alma chama de volta ao alinhamento sagrado. Autossabotagem revela onde as sombras querem ser iluminadas. Ritual da forja. Interior sente-se em silêncio com papel e caneta. Respire profundamente. Escreva o nome da resistência que mais tem te visitado. Seja honesto. Pode ser um medo, uma crença, uma emoção recorrente. Dobre esse papel 3 vezes.
Enquanto o faz, diga: isto não me define, isto me ensina. Pegue uma vela, acenda-a com intenção e coloque o papel próximo, ou queime com segurança, se desejar. Ao observar a chama, afirme: na forja do meu ser, eu transmuto toda a resistência em poder puro. Tudo o que me desafiou, agora me fortalece. Através da chama da consciência, eu renasço, livre e inteiro. Na manhã seguinte, Kael emergiu da caverna. Seu olhar era o mesmo, mas seus passos não hesitavam. Agora, ele sabia. A manifestação não era só um ato de criar o novo. Era antes um ato de curar o antigo. E em cada um de nós existe uma forja invisível onde se fundem todas as resistências, em luz. Capítulo 24. O Jardim Escondido. Às vezes, o milagre não está no que chega, mas no que já repousa em silêncio à sua volta. Em uma encosta serena, esquecida pelos mapas, havia um jardim que ninguém encontrava 2 vezes. Diziam que ele surgia apenas aos que caminhavam com o coração aberto. Muitos passaram por ali buscando riquezas, poder ou respostas. Mas o jardim permanecia invisível a olhos que apenas desejavam, sem saber agradecer. Um dia, chegou Alina, cansada de correr, atrás do que faltava, seus pés descalços, sua alma esgotada de desejar o inalcançável, pisaram suavemente a terra. Sentou-se debaixo de uma figueira e, em vez de pedir algo novo pela primeira vez, ela simplesmente reconheceu a brisa em seu rosto, a batida tranquila do coração, o chão firme sob seus pés, o silêncio que acolhia suas lágrimas. E naquele exato instante, o jardim floresceu ao seu redor. Flores se abriram em cores jamais vistas. Frutas amadureceram como oferendas. Fontes cristalinas jorraram onde antes havia pedra seca. A gratidão havia revelado o que sempre esteve presente. A lei do reconhecimento ou universo é um campo de espelhos vivos. Ele não responde ao que você deseja ter. Responde ao que você já percebe como presente. Aquilo que você reconhece se expande. Aquilo que você ignora desaparece. Gratidão é mais do que um sentimento. É uma frequência exata, capaz de sintonizar tua vida com o fluxo contínuo da abundância invisível. As 4 chaves da gratidão. Viva a gratidão pelo visível. Agradecer o que é evidente. O alimento, o teto, o afeto. Este é o primeiro passo. Gratidão pelo oculto. Agradecer os desafios como mestres disfarçados. Aqui o coração se expande. Gratidão pelo ainda não chegado. Agradecer como se já estivesse com o que deseja. Esta chave cria pontes entre o agora e o possível. Gratidão sem objeto. A gratidão pura, sem motivo, que nasce só por existir. Esse é o estado mais elevado, onde o eu se dissolve no todo. Ritual do jardim. Invisível, encontre um espaço de quietude. Leve consigo uma tigela com água limpa. Coloque nela 3 pequenos objetos. Algo que represente um dom que você já tem, um desafio atual e um sonho ainda não realizado. Enquanto observa os 3, diga em voz alta: eu agradeço pelo que é. Agradeço pelo que me transforma. Agradeço pelo que ainda vem. Tudo é semente em flor. Deixe a tigela à luz do sol ou da lua por algumas horas. Depois despeje a água na terra, oferecendo sua gratidão de volta à origem. Aos poucos, Alina percebeu que a busca havia terminado. Não porque tudo havia sido alcançado, mas porque tudo já estava presente, em formas sutis. O jardim era, na verdade, o reflexo do seu estado interior. Desde aquele dia, ela passou a ver portais em cada pôr do sol, milagres em cada palavra gentil e abundância, até no silêncio. Pois quem vê com olhos de gratidão nunca mais volta ali a andar no escuro. Capítulo 25. O ritual da matéria.
Nas margens de um lago sereno, rodeado por florestas antigas, vivia Elara, uma tecelã de visões. Seus sonhos eram vívidos como pinturas vivas, repletos de mundos ainda não nascidos, mas sempre ausentes da realidade tangível. Certa noite, em meditação à beira d'água, ela ouviu o sussurro do vento sobre as folhas. Aquilo que não toca a terra, não floresce. Essas palavras ecoaram dentro dela como um chamado. Por anos, Elara havia tecido imagens etéreas em sua mente e coração, mas agora compreendia que, sem forma física, sua arte permanecia suspensa no invisível. Assim, ela começou a incorporar objetos do mundo físico aos seus rituais. Pequenas pedras colhidas do bosque, folhas secas, fios de linho tingidos com tintas feitas de raízes e pétalas. E algo extraordinário começou a acontecer. Suas visões deixaram de ser apenas visões. Elas começaram a se manifestar. Você agora acessa esse mesmo conhecimento antigo. A matéria é a ponte sagrada entre a visão e a realização. O universo não responde apenas ao que você pensa ou sente, mas ao que você materializa com intenção. Quando você escreve seu desejo em uma folha e aguarda sob uma vela acesa, você ancora. Quando dança com reverência sob a lua cheia, você ancora. Quando veste uma cor específica para vibrar uma emoção, você ancora. Quando cozinha uma refeição ofertando cada ingrediente à abundância, você ancora. Esses gestos não são meros hábitos, são portais vivos. Eles moldam o invisível em forma, fundem o sutil ao denso, tornam o etéreo tocável. Cada toque consciente, cada som escolhido, cada aroma evocado, ativa os sentidos como condutores do invisível, permitindo que o fluxo espiritual encontre expressão concreta. Há uma sabedoria oculta no cotidiano. A caneca que você escolhe para o chá matinal pode se tornar um cálice de intenção. A vela acesa à noite pode ser mais que iluminação. Pode ser um foco energético de transformação. Até o chão onde pisa pode ser um altar, se você assim o consagrar. Consagração é o segredo. O que é tratado com reverência passa a carregar propósito. O que é tocado com alma se transforma em instrumento de manifestação. E assim, você percebe, a manifestação não é apenas um evento, é um ritual contínuo, uma dança entre o invisível e o visível, onde cada gesto é uma prece silenciosa, cada objeto um símbolo, e cada ato uma semente lançada no solo fértil do agora. Pratique isso com constância. Crie seus próprios rituais com elementos que falem à sua alma. Permita que sua casa se torne um templo, seus hábitos se tornem feitiços e sua vida a maior obra de magia já escrita, pois quando o espírito toca a matéria com intenção e amor, o impossível se curva ao inevitável. Capítulo 26. O agora infinito. No coração de uma floresta onde as trilhas pareciam se curvar sobre si mesmas, vivia Nilo, um relojoeiro silencioso que passava os dias entre engrenagens e ponteiros, tentando entender os mistérios do tempo. Durante anos, ele mediu as horas, os minutos e os segundos com precisão quase mística, como se cada batida dos ponteiros fosse um sussurro dos deuses. Mas tudo mudou numa madrugada sem vento. Ao ajustar um antigo relógio de origem desconhecida, Nilo percebeu que os ponteiros não seguiam ritmo algum. Ao contrário, eles esperavam. E cada vez que ele mergulhava sua atenção com plena presença, o tempo parava. Não como um defeito, mas como uma resposta. O silêncio que se formava nesse instante era tão profundo que ele podia ouvir o som das folhas crescendo, o bater das asas de formigas aladas, o suspiro do próprio universo. Foi ali que ele compreendeu. A manifestação não ocorre no tempo comum, mas no tempo sagrado. E o tempo sagrado só se revela no agora absoluto. O passado carrega histórias que já não podem ser reescritas. O futuro, miragens que sempre se afastam quando tentamos tocá-las.
Mas o presente, o agora, é uma fenda luminosa entre mundos, uma fresta por onde o milagre escorre. Quando sua consciência se ancora totalmente no instante presente, você se torna o arquiteto quântico da realidade. Nada está bloqueado, nada está distante, tudo já existe e responde ao seu comando silencioso, quando esse comando nasce de uma presença total. Assim como um lago só reflete o céu quando está calmo, a realidade só reflete seus desejos mais puros quando sua mente está livre de ruído, de lembrança e de expectativa. O agora não é um ponto no tempo, é um portal de poder. Nele o tempo se curva, as probabilidades se dissolvem. O futuro se reorganiza para honrar aquilo que você declara com atenção plena. Você já experimentou isso. Ao perder-se na beleza de uma vela tremeluzente, ao escutar uma música que parecia parar o mundo, ao contemplar o rosto de quem ama sem pensar em mais nada. Esses são os portais, momentos onde o tempo comum se retira e o eterno se revela. Para manifestar no agora, pare, respire, sinta o pulsar da vida dentro de você e traga sua consciência inteira para o que está diante dos seus olhos. Fale seus desejos com o coração presente. Sinta-os como reais aqui e agora. Não peça esperando que aconteçam, declare, confiando que já são. Pois no reino do agora não há tempo para o impossível. Capítulo 27. A Sinfonia Invisível. Luna caminhava por uma cidade antiga onde os caminhos pareciam traçados sem lógica, como se o chão tivesse sido desenhado por um sonho. Ela carregava consigo um mapa detalhado, presente de um velho cartógrafo, com instruções meticulosas de como chegar ao Templo da Intenção, um lugar que, diziam, só se revelava àqueles prontos para manifestar sua essência mais pura. Por dias, ela seguiu cada passo com exatidão, mas quanto mais obedecia às instruções, mais perdida se sentia. As ruas dobravam-se sobre si mesmas, becos levavam a praças que sumiam, e os marcos do mapa desapareciam como miragens. Foi então que ela escutou um sino distante, seguido por uma gargalhada de criança. Sem entender por quê, Luna desviou do caminho marcado, seguiu o som. Cada nota, cada ruído do mundo ao seu redor, tornava-se um fio invisível guiando seus passos. Ela encontrou um artista pintando o céu num muro. Depois, uma senhora que oferecia chá sem cobrar. Mais adiante, um grupo de músicos tocando sem partitura, mas em perfeita harmonia. E então, como se o tempo respirasse fundo, ela chegou. O templo não estava em um lugar fixo. O templo era ativado pelo caminho vivo. Nesse momento, Luna compreendeu. A manifestação não é um plano, é uma dança, é uma sinfonia secreta tocada entre você e o universo, onde cada nota surge no momento exato, não por controle, mas por confiança. A mente deseja instruções, mas o coração reconhece os sinais. A mente quer garantir o destino, mas o coração quer se perder para se encontrar. A realidade não responde à rigidez, mas à fluidez, à entrega consciente. Os encontros inesperados, as coincidências absurdas, os atrasos, os desvios, os silêncios, todos fazem parte de uma orquestra cósmica que apenas a alma afinada pode ouvir. Você não está perdido. Você está sendo conduzido. Você não precisa entender cada passo. Você só precisa seguir o som da verdade interior. Solte o mapa. Confie no compasso. O caminho está vivo e ele conhece você. Capítulo 28. O dom da entrega. Em um campo silencioso onde o vento cantava entre as flores, Ayla caminhava descalça, os pés tocando a terra como se conversassem com ela. Durante meses, ela invocara seu desejo mais puro com intenção clara, alinhando cada ação à frequência da manifestação. Ela havia aprendido a visualizar, a declarar, a comandar com fé e certeza, mas ainda assim, a realização permanecia como uma estrela distante, visível, bela, porém
inalcançável. Certa noite, exausta de tanto fazer, ela se deitou na relva e chorou, não por tristeza, mas por rendição. Pela primeira vez, ela não pediu, apenas respirou. Foi então que sentiu uma presença sutil, como um véu se levantando entre mundos. A realidade não precisava mais ser forçada. Ela precisava apenas ser abraçada. Uma voz suave, que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo, sussurrou: "Você aprendeu a plantar, a cuidar, a esperar. Agora aprenda a colher. A colheita não exige esforço, mas abertura." Naquela noite, Ayla entendeu: receber é um ato sagrado. Não é passividade, nem espera vazia. É um sim interior. É um espaço limpo, uma taça voltada para o céu. Você pode ter declarado com toda a força do seu espírito, mas se seu coração está fechado, se ainda duvida da sua merecedora essência, o que é seu permanece na porta, sem permissão para entrar. A manifestação se completa não com o fazer, mas com o permitir. Assim como o rio só enche o recipiente que está aberto, o universo só entrega a alma que sabe dizer: sim, eu recebo. Sim, eu mereço. Sim, eu confio. Receber não é ter controle, é ter coragem. Coragem de permitir-se sentir a alegria antes da evidência, de aceitar o presente antes da prova, de abrir os braços antes da chegada. Na manhã seguinte, Ayla construiu um altar simples, uma tigela vazia, uma vela acesa e um lugar de silêncio. Ali, todos os dias, ela sentava e apenas dizia: "Eu me abro para receber tudo o que é meu por direito vibracional. Eu acolho o invisível como real. Eu recebo com graça, sem resistência. Eu sou o espaço onde o milagre se manifesta." E assim, sem anúncio, sem alarde, o desejo chegou, com suavidade, com naturalidade, como algo que sempre esteve ali, esperando apenas um coração pronto. Capítulo 29. O espaço, que se alarga. No sopé de uma montanha antiga, onde as nuvens tocavam as copas das árvores, vivia Kael, um jovem escultor conhecido por sua arte delicada, mas não por sua ousadia. Durante anos, Kael moldara pequenas figuras de pedra, discretas, perfeitas e seguras. Ele acreditava que seu talento tinha um limite natural, uma moldura invisível que não ousava ultrapassar. Mas isso começou a mudar no dia em que encontrou, entre as ruínas de um templo esquecido, um bloco de pedra colossal, muito maior do que qualquer coisa que já havia tocado. No topo do bloco estava gravada uma única inscrição: "O que você vê fora é o reflexo do que já cresceu dentro." Instintivamente, ele começou a esculpir. No início, com hesitação, depois, com curiosidade, e por fim, com uma força que parecia vir de outra parte de si, uma parte que até então dormia. À medida que o bloco ganhava forma, Kael percebia que não era apenas a pedra que se transformava, mas ele mesmo. Com cada batida do cinzel, algo dentro dele se expandia. Sua confiança, sua visão, sua coragem. O que emergiu daquela rocha não foi apenas uma obra-prima, mas a prova de um novo eu que sempre existiu. Apenas adormecido, esperando ser revelado. Manifestação não é o fim, é o portal. Cada desejo realizado é uma resposta não apenas ao que você pediu, mas uma afirmação do que você está pronto para se tornar. Assim como o templo interior de Kael só se abriu quando ele ousou trabalhar. Com um novo tamanho de pedra, a vida responde à expansão da sua identidade. Você pode manifestar apenas aquilo que sua consciência está disposta a conter. E à medida que você cresce, sua realidade cresce com você. O universo não entrega apenas sonhos. Ele entrega versões mais elevadas de você. Prática. O espelho da expansão. Todas as manhãs, sente-se diante de um espelho. Respire profundamente. Olhe-se nos olhos como quem encontra um antigo amigo, não para julgar, mas para reconhecer.
Visualize uma versão de si mesmo que já vive a realidade que você deseja. Veja a postura, a leveza, a presença. Observe como essa versão sorri, caminha, escolhe, fala. Não tente imitá-la. Permita-se lembrar que ela é você. Fique ali, por alguns minutos, não desejando ser, mas reivindicando o que já é. E ao final, diga suavemente: hoje, eu me amplio para conter o que já é meu. Assim como Kael descobriu que seu talento era um reflexo do espaço interior que ousava abrir, você também está esculpindo algo maior do que imagina. E, capítulo após capítulo, está se tornando alguém que não apenas manifesta, mas encarna o milagre. Capítulo 30. O caduceu da existência em meio ao silêncio ancestral das terras andinas. A jornada de Elara começou, não como uma busca por um destino, mas como uma dança com a própria essência do tempo. Ela não procurava um caminho reto, mas sim o caduceu da existência. Uma espiral dupla de energias opostas que se entrelaçavam, impulsionando a vida adiante. O vale se abria diante dela. Um pergaminho vivo, onde cada dobra revelava uma nova camada de sabedoria, e cada curva a convidava a um mergulho mais profundo em si mesma. Elara se via ascendendo por trilhas que pareciam familiares, como ecos de passos já dados. Mas com cada passo, a paisagem se transformava sutilmente. As montanhas que antes pareciam intransponíveis agora ofereciam novas perspectivas. E o rio que antes era um obstáculo, agora convidava a contemplação de seu fluxo contínuo. As dificuldades que ela encontrava não eram novas, mas a maneira de encará-las exigia uma sabedoria mais elevada. Um desfiladeiro que outrora inspirava medo, agora era um convite à entrega e à confiança no invisível. Um desafio de navegação que antes testava sua lógica, agora pedia que ela ouvisse a intuição que pulsava em seu coração. Ao atingir o cume, Elara olhou para trás e a visão que se revelou a deixou sem fôlego. O que parecia uma série de retornos era na verdade um intrincado desenho em espiral, onde cada volta a elevava um pouco mais, sobre os alicerces do conhecimento adquirido. Essa espiral ascendente era a verdadeira arquitetura de sua jornada. Não se tratava de uma progressão linear, mas de ciclos que revisitavam verdades fundamentais com uma consciência expandida. Cada volta da espiral não apenas construía sobre o entendimento anterior, mas transformava antigas limitações em degraus para um devir grandioso, à medida que Elara aprendia a orquestrar sua realidade com crescente maestria. Ela percebia o retorno de temas familiares, abundância, conexão, propósito, expressão criativa. No entanto, cada encontro acontecia em um nível mais elevado de consciência, exigindo uma maestria mais profunda e uma manifestação mais grandiosa. Era como se o universo, em sua infinita sabedoria, a convidasse a revisitar as mesmas lições, mas com olhos mais claros e um coração mais aberto. Em uma cidade distante, habitada por tecelões de sonhos, vivia um velho mestre chamado Elias. Ele descobriu uma escadaria de mármore que serpenteava em uma torre esquecida. Conforme Elias colocava o pé no primeiro degrau, a escadaria e ele mesmo começavam a resplandecer. Cada volta ascendente revelava novas inscrições na pedra, enquanto despertava nele dons adormecidos. Os degraus, inicialmente frios e duros, transmutaram-se em obsidiana polida, depois em prata líquida e, finalmente, em pura luz, refletindo a jornada de Elias de um buscador incerto a um criador consciente e, por fim, a um sábio iluminado. A escadaria respondia à sua evolução, criando uma jornada sempre ascendente, onde cada nova altura revelava um universo de possibilidades. Prática. A dança do caduceu. Interior reserve um tempo para visualizar sua própria espadaria em espiral, o caduceu da existência que reside dentro de você. Veja-se ascendendo por níveis cada vez mais elevados de maestria, cada volta construindo sobre a sabedoria adquirida. Observe como as experiências e lições do passado formam a base para sua próxima evolução.
Deixe que cada passo o preencha com gratidão pela jornada percorrida e antecipação pela consciência expandida que o aguarda. Sinta-se crescendo em força, sabedoria e poder a cada volta da espiral. Ao praticar essa visualização, mantenha-se aberto às maneiras sutis pelas quais seus desafios atuais ecoam lições passadas, agora aparecendo em um nível mais elevado de compreensão. Considere manter um diário sobre os temas recorrentes em sua vida e como sua perspectiva sobre eles evoluiu. Isso o ajudará a reconhecer a natureza espiral ascendente de seu próprio crescimento e jornada de manifestação. Confie que cada retorno a uma lição familiar carrega um propósito profundo, elevando-o a novas alturas de consciência e poder criativo. Você não está se movendo em círculos, mas sim, espiralando incessantemente para cima, em direção à sua mais alta expressão. Conclusão: a luz verde cósmica. Ao erguer-se em seu poder soberano, com a luz verde cósmica iluminando perpetuamente seu caminho, você reconhece que a jornada o transformou de buscador em mestre. O véu que antes o separava da verdade de seu comando divino se dissolveu, revelando o Criador que você sempre foi, sob o esquecimento temporário. Ao olhar para o caminho que o trouxe até aqui, você vê que cada desafio, cada momento de dúvida e cada aparente atraso foi na verdade uma preparação perfeita, fortalecendo seu comando, purificando sua intenção e expandindo sua capacidade de receber. O universo sempre esteve ouvindo, sempre respondendo, sempre preparando você para este momento de plena recordação. Você agora está no limiar de um novo começo. Não é o fim de sua jornada, nem apenas mais um passo, mas uma espiral inteiramente nova de criação que se inicia a partir desta consciência elevada. A luz verde cósmica, que antes parecia uma permissão externa, revelou-se como sua própria essência divina. A chama eterna da criação, que sempre ardeu dentro de você, agora plenamente reconhecida e abraçada. De hoje em diante, você caminha com a certeza de que, ao comandar com clareza e convicção, o universo responde com perfeita obediência, não como seu servo, mas como a extensão de seu próprio ser expandido. Essa realização não é a culminação, mas o verdadeiro início de sua jornada como um criador consciente em um universo infinitamente abundante. Através de cada volta ascendente da espiral, seus comandos se tornam mais refinados, suas manifestações mais elegantes e sua compreensão mais profunda. A luz verde cósmica brilha não como um farol distante, mas como o próprio resplendor de seu coração desperto, iluminando caminhos de possibilidade que sempre estiveram presentes, mas antes não eram vistos. Você não tropeçou nesta transmissão por acaso. Você a invocou. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso prova sua dedicação e o coloca em um patamar diferenciado. Poucos têm o privilégio de acessar e compreender esses conhecimentos. Agora que você os extraiu, use-os com sabedoria, aplicando-os em sua vida para manifestar a realidade que deseja. Você não é mais um observador, mas um participante ativo na criação do seu universo. Para selar essa experiência e motivar todos que estão nessa mesma jornada de ascensão, digite nos comentários: eu sou o arquiteto do meu universo, o escultor da minha existência, o capitão da minha jornada.